Imagina uma sociedade sem mães. Olá, tudo bem com você? Aqui é o meu lugar, o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem. Meu nome é Ilma Kelly e a nossa ideia aqui é fazer com que você desperte seu interesse pela leitura, desperte seu interesse pelo conhecimento e possa buscar cada vez mais saberes. E se você quer isso, se você concorda com essa iniciativa, então se inscreve, curte e compartilha esse vídeo, porque você vai fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então, qual que é a nossa proposta hoje aqui? Trazer para vocês essa história aqui do Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo é um livro extremamente conhecido por fazer parte daquela tríade tradicional do Fahrenheit 451, do 1984. Então, ele faz parte desse grupo distópico da literatura e é muito necessário para a nossa formação de leitor. Então, ele foi escrito em 1932 e ele traz pra gente já, adianto para você que não é a leitura mais fácil que você vai fazer na sua vida, então logo no comecinho você se sente um pouquinho truncado com as informações que ele traz no começo da história, e isso pode fazer com que você se sinta um pouco cansado, queira desistir da leitura, mas eu garanto para você que vai valer a pena, então não desista. E talvez essa resenha até te ajude e te motive a continuar nessa leitura. Então a história ela se passa em Londres, ela vai se passar 630 anos, 32 anos mais ou menos depois de Ford. E esse Ford é aquele cara do carro mesmo. E por que, né, essa referência a Ford? Porque, na verdade, essa sociedade ela vai trazer para a gente a ideia de linha de produção. Então, ela vai trazer a ideia de trabalho automatizado, que vai permear toda a sociedade e vai atingir o extremo. Por quê? Todos os conceitos dessa sociedade são baseados na linha de produção e na produção automatizada. Então, a história ela traz como princípio a necessidade desse desenvolvimento científico, tecnicista, com base numa estrutura social totalmente tecnológica. Então, todas as relações são baseadas nisso. Ela trata do desenvolvimento da tecnologia reprodutiva. Então, na verdade, quando ela foi escrita, muito do que nós conhecemos hoje nem existia nesse sentido, né, da reprodução assistida, por exemplo. Ou seja, os bebês, eles são nessa sociedade essencialmente gerados por meio de reprodução assistida. E aí não existem as relações familiares, não existe a relação parental, não existe a ideia de maternidade. Na verdade, essa ideia de maternidade e paternidade é algo que é impensável nessa sociedade. E pelo contrário, é até visto como essa concepção tradicional é vista como um crime hediondo até, uma coisa inaceitável, uma coisa vergonhosa entre as pessoas dessa sociedade. E aí, se a gente pensar por que essa relação parental, essa relação maternal é vergonhosa nessa sociedade, é considerada inaceitável nessa sociedade. Porque as relações, na verdade, mais profundas e familiares, elas são extremamente indesejáveis numa sociedade que pretende ser extremamente feliz. Então, essa sociedade, a pretensão essencial dela é ser uma sociedade totalmente feliz, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de incerteza. Então, um princípio como esse de felicidade plena não combina, não coexiste com estabelecermos relações profundas com elementos da sociedade, com os nossos pares, porque as incertezas, os problemas do convívio familiar, enfim,
todas essas particularidades da relação com o outro, o exercício da empatia, o exercício do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento do outro, do equilíbrio emocional, todas essas inquietações que essas relações nos trazem não são benéficas nessa sociedade. Então, por isso que as relações familiares, elas não existem. Então, aliás, qualquer tipo de inquietação aqui é totalmente, tem que ser totalmente retirado da sociedade. Então, o que eles fazem? Eles dão uma medicação, não sei se é uma substância, uma droga, chamada soma. Esse soma, quando você ingere esse soma, você tira do seu organismo, do seu pensamento, qualquer tipo de inquietação, de angústia, de dor, de questionamento da sua condição. Então, ele é feito para isso. Então, qualquer vislumbre de dor, sofrimento, que é inerente ao ser humano, intrínseco à nossa constituição, é retirado com esse soma. Eu confesso que esse soma me interessou bastante, na verdade. Bom, é importante saber que para que essa sociedade funcione, então o que a gente precisa? A gente precisa ter certeza do nosso papel, do nosso lugar no mundo. Para que a gente tenha certeza do nosso lugar no mundo, isso tem que estar pré-definido e pré-estabelecido lá no começo, lá na nossa concepção. Então, quando os seres humanos eles são criados, eles já são criados com uma predestinação clara. Então, eles já são criados de maneira a desempenhar um determinado papel. E para que isso aconteça, eles usam a hipnopédia ou a hipnopedia, a manipulação psicológica, o condicionamento tradicional, tudo isso combinado. Então, desde a primeira infância, isso acontece, desde a concepção, na verdade. E aí isso nos traz a ideia de que a concepção e a primeira infância realmente é um período decisivo para a constituição do ser humano, porque tudo que é feito ali naquele primeiro momento, e tudo isso vai determinar quem vai ser aquele indivíduo, quem vai ser aquela pessoa e que papel que ela vai exercer no mundo. Então, partindo desses pressupostos, na verdade, no Admirável Mundo Novo, a gente define ali quem serão as pessoas importantes na sociedade, quem serão as pessoas com menos relevância na sociedade. E isso ele faz através da divisão de castas. Então tem as castas que são as castas importantes, da alfa, beta, e são as castas, e a gente estabelece as castas menos importantes, que são, por exemplo, a casta Y, que até é gerada em condições inapropriadas de desenvolvimento, com baixo nível de oxigênio, com choque, tratamento de choque para ter determinados comportamentos. Então, é uma coisa bem aterrorizante de ver, na verdade. Então, falando um pouquinho do enredo e das personagens, a gente vai ter o Bernard, que é um elemento de uma casta superior, só que ali ele apresenta uma certa insatisfação com a sua condição, uma porque ele apresentou uma falha na sua concepção, então ele é um pouquinho diferente da casta dele, ele tem alguns elementos ali diferentes, e aí isso faz com que ele questione algumas coisas. Existem algumas personagens femininas interessantes que vão aparecer também, entre elas vai ser a Lenina, que é uma mulher padrão da casta superior, e ela vai ser extremamente condizente com o papel dela naquela sociedade, desempenhando aquele papel que lhe foi atribuído de maneira bem contundente. Em determinado momento, ela e o Bernard vão fazer uma viagem exótica para uma reserva, que é como se fosse um ambiente, uma redoma que acabou guardando todas as práticas antigas, que são as que a gente conhece hoje. Por exemplo, lá eles contraem matrimônio, lá eles têm filhos, lá eles não têm uma asepsia totalmente perfeita, porque um dos princípios dessa sociedade admirável é ter uma asepsia extremamente perfeita. Lá eles escolhem o seu parceiro sexual e não saem por aí se relacionando com qualquer pessoa. Nessa sociedade do Admirável Mundo Novo, a sociedade ideal tem como princípio que todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém.
entendeu? Então, você pode ficar com qualquer pessoa e quanto mais parceiros você tiver, melhor. E qualquer tipo de monogamia é mal vista, na verdade. Então, enfim. E aí vai aparecer também nessa sociedade, nessa reserva que eles vão ali, duas personagens bem emblemáticas. E aqui talvez seja um spoiler pequenininho aqui, mas não vai afetar a sua leitura. Vai aparecer a Linda e o John. E essas personagens, na verdade, elas vão trazer uma referência ao texto, nos remetendo à ideia de que realmente ali a relação mãe e filho é inerente ao ser humano, e seja ela positiva ou não. E na verdade essa relação, a maneira que essa relação de mãe e filho é estabelecida, ela influencia diretamente na pessoa que nós seremos na vida adulta. Então, não vou te dizer muito bem como isso acontece para não estragar a sua leitura, mas isso me fez perceber essas questões aí de relação maternal, de quanto é importante a figura materna ou a ausência dela na nossa vida e em quem a gente vai ser. Bom, e aí a gente pode fazer essa leitura também percebendo ali quais são os elementos proféticos que estão sendo desenhados naquela época e que hoje nós vivenciamos, tanto no contexto do desenvolvimento científico, quando nós falamos de reprodução assistida e tudo mais, e quanto também nesse contexto da manipulação da vontade dos seres humanos, de quanto nós somos manipuláveis e quanto nós temos essa necessidade da busca da felicidade extrema e do mundo perfeito, sem nenhum tipo de angústia, sem nenhum tipo de dor. Eu acho que vale muito a pena essa leitura. Acho que é um livro essencial para qualquer pessoa que pretende se desenvolver como leitor. Então, busque esse livro, faça essa leitura e depois volte aqui para me contar o que você achou. Até mais!